Olá pessoal, meu nome é Dani Rebolo, sou corretora de imóveis aqui na Flórida. Hoje eu vim fazer um vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre casas de férias. Nos dois vídeos anteriores, mais ou menos, eu expliquei para vocês as diferenças entre casas de single family, de townhome, de apartamentos. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da diferença entre uma casa de férias aqui, né, e uma casa residencial. Então, primeiramente falando, a gente está em Orlando, que é um lugar muito turístico. Então, e não é só turista do mundo inteiro, não. O próprio americano mesmo, os canadenses vêm muito para Orlando por causa dos parques. E essas pessoas, quando vêm, elas não querem estar ficando em um hotel. É muito impessoal, elas gostam de estar cozinhando, estando com a família. Então, eles procuram alugar as casas de vacation, que a gente fala, que são as casas de férias. Por se tratar de férias, que fica entrando e saindo muita gente, o que eles resolveram fazer aqui? Eles têm uma área específica para casas de férias. Então, a pessoa, quando vem para cá, eles não vão estar no meio de onde o americano mora. Eles vão estar mais próximo dos parques e esses lugares é o lugar certo para a pessoa morar, para passar as férias dela, para ela passar as férias dela 15 dias, uma semana. O mínimo que eles alugam para casa de férias são 2, 3 dias, tá? Mas a pessoa nunca vem praticamente para ficar 2, 3 dias, eles vêm para ficar um pouco de mais de tempo. Então as pessoas procuram a área de vacation e não a área residencial aqui de Orlando. Uma das diferenças entre a casa de férias e a casa residencial, primeiro lugar que eu posso falar para vocês, é que a gente trata uma vacation home como se fosse um hotel, tá? Então é diferente, né, da parte residencial, onde você tem uma entrada de um inquilino num dia e ele sai dali um ano. Essa, como é entrada e saída praticamente, né, toda semana, todos os dias, então a gente tem que tratar esse imóvel, inclusive até na cidade mesmo, na prefeitura, é tratado como um comércio, como um business, na verdade. Então, quem tem uma casa de férias é como se tivesse um business e é como se fosse na parte de hotelaria, né? Então, é como se fosse um hotel. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que falar. Quando a gente fala de business, quando você é dono de um negócio, o que você quer saber dele? Você quer saber o lucro que ele vai te dar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dessa parte de como você vai ter o lucro nessa casa de férias. Então, como um negócio, primeiramente, para você ter um lucro numa casa de férias, é você saber escolher quem é que vai ser os seus trabalhadores, quem vai estar trabalhando para você para fazer com que aquela casa seja vista por outras pessoas, né? Porque uma casa de férias nada mais é do que as pessoas vão estar buscando online, na verdade, casa em Orlando, casa próximo da Disney e tal, e o teu negócio tem que estar aparecendo logo para se as pessoas estarem visitando aquele website para estar procurando aquela casa para você. Para isso, você precisa procurar uma empresa de gerenciamento de imóveis que é focado somente nisso, nessas casas de férias, tá? Então a pessoa vai estar fazendo check-in e check-out para você. É importante que eles vejam, né, os itens que você tem dentro da casa, televisão, talheres, lençóis, porque você está alugando uma casa com tudo dentro, na verdade, como se fosse um hotel. Então é muito importante que essas pessoas estejam vendo check-in e check-out. É muito importante que essas pessoas entendam de marketing, porque essa casa sua vai ter que estar aparecendo para as pessoas que estão buscando o imóvel de vacation. Então eles têm que entender de marketing também. O proprietário pode ajudar nessa parte. Ele pode também estar anunciando em alguns websites, talvez no Brasil mesmo, para você também pegar o povo do Brasil, o brasileiro, mas aqui 90% acho que de quem aluga as casas de férias praticamente são os americanos, né? Então esse pessoal, esse gerenciamento vai estar cuidando da limpeza para vocês, entrada e saída, né? Cada entrada e saída vai ter que ter uma limpeza na casa. Eles cuidam também da manutenção da casa. Então, por exemplo, se tem piscina, vai contratar um piscineiro. Se o jardim, vai contratar o jardim. Muitas vezes as casas de férias já têm
o jardineiro do próprio condomínio que cuida, tá? Mas assim, a gente tem que colocar, então, para você ter um lucro, sempre que você vai buscar uma casa de férias, primeiramente vê esse gerenciamento, quanto que eles vão te cobrar, façam pesquisas entre gerenciamento e outros gerenciamentos para ver né, qual que se encaixa melhor para você. Eles vão estar fazendo pagamento de contas para vocês, então eles têm os extratos onde eles vão falar, olha, paguei tanto de água, tanto de luz, tanto de condomínio, tanto de IPTU, tanto para a cidade, sobrou esse tanto para você, e aí você vai ter a sua conta aqui, pessoal, eles vão estar depositando esse dinheiro para você. E eles vão estar também relacionando todos esses gastos e mandando o relatório para vocês todo mês, para você verificar, né, o que entrou e o que saiu de gastos da sua casa. Então, quando a gente está visando o lucro de uma casa de férias, a gente tem que verificar, outro ponto a quantidade de quartos que você vai estar comprando. Porque a gente tem que sempre olhar a taxa de ocupação, né, do condomínio, né, daquele imóvel. Uma taxa de ocupação também às vezes não é tudo, porque se você vai comparar uma taxa de ocupação de um apartamento para uma casa de 15 dormitórios, a taxa de ocupação do apartamento vai ser 90%, enquanto a outra vai ser de 30%. Mas isso não é tudo, por quê? Porque o apartamento, o custo dele é praticamente igual a de uma casa, às vezes até maior, porque o condomínio de um apartamento, por exemplo, é mais alto. E geralmente, se tiver 2, 3, 4 quartos o apartamento, você vai poder colocar menos pessoas, a sua diária vai ser menor, então vai estar um uso constante do apartamento, entre e sai. Acontece de, muitas vezes, ter muito desgaste do imóvel, porque isso é uma outra coisa que vai contar, né? O desgaste de um imóvel que está entrando e saindo, gente, é maior do que uma casa residencial, por exemplo, que é um inquilino que fica o ano inteiro, tá? Então esse desgaste vai sair do bolso do proprietário, então a gente tem que levar em consideração esse valor. Então às vezes um imóvel pequeno, ele vai ter uma taxa de ocupação alta, mas ele não vai te dar o retorno depois no final do ano esperado. Geralmente tem pessoas que vão falar para vocês que vocês vão ter 10, 12% ao ano, numa casa de férias. Isso talvez no começo, e de uma casa grande você pode ser que tenha esse número, mas no geral, se você conversar com pessoas que vão te falar, com gerenciamentos que vão te falar entre apartamentos e casas, as casas maiores são as que mais têm vantagem no montante do final do ano, onde você vai ter um valor maior de arrecadamento. A gente pode falar que, em média, né, ao longo do tempo, você vai ter 6, 7% ao ano de retorno numa casa de férias, tá? Voltando então um pouquinho de falar, a casa grande, você vai estar alugando menos, então é 30% de taxa de ocupação, mas essas casas, elas vão estar tendo... porque muitas vezes é uma família grande que está alugando e elas não vão estar usando os 15 dormitórios, elas vão estar usando talvez 7, 8 quartos, mas elas preferem pagar um pouquinho a mais para ter um conforto, já que elas estão de férias, do que às vezes num apartamento muito pequeno. Então você vai acabar alugando menos, mas os valores são maiores e os gastos praticamente que você tem de uma casa grande é praticamente a mesma coisa, tá? Do que um apartamento. Às vezes até condomínio até bem menos o valor de uma casa de férias do que um apartamento, por exemplo. O condomínio acaba sendo mais alto. Então o custo não é, né, viável para você ter um apartamento pequeno. Então, antes de você se decidir por qual condomínio você vai comprar de férias, a gente vai sentar e vai fazer as contas de quanto aquele condomínio é alugado, qual é a diária dele, quais são os custos deles mensais, né? Para ver se vale a pena, no teu caso, né, de você comprar aquele condomínio. Então, falamos já dos pontos importantes, falamos da administração, de você escolher se é apartamento, se é casa e a quantidade de dormitórios que você vai estar comprando. Agora, outro ponto muito importante é a decoração. Como eu falei no início, a pessoa vai estar buscando o seu imóvel e vai aparecer na internet. O que vai aparecer na internet? Vídeos e fotos daquele imóvel e também os reviews das pessoas que estão falando. Então não adianta também colocar uma foto que é mentirosa, né? Que a hora que a pessoa vai estar entrando lá, ela vai ver que não é parecido com aquilo da foto. Então a decoração é muito importante. Eu já respondi num outro vídeo anteriormente qual é o valor de quanto você vai pagar numa decoração.
E numa decoração interessante, uma decoração onde vai chamar atenção, você vai pagar mais ou menos 25 mil por quarto, tá? E a garagem mais ou menos 30 mil. Então vai depender da quantidade de quartos que você for comprar e é mais ou menos isso o valor que você está buscando na decoração. E tem sim que ser uma decoração muito chamativa, porque senão você não vai estar atraindo as pessoas para o seu imóvel. Você tem bastante concorrência aqui em Orlando, né? A gente tem muitos condomínios de férias, então você tem que sempre estar atualizando a sua decoração para estar continuando chamando a atenção, né, desses clientes que são interessantes. Tem muitos clientes que voltam no mesmo imóvel, porque já conhece a região, já conhece o condomínio e eles voltam no mesmo imóvel, tá? Então esse era o outro ponto. Um outro ponto ainda que a gente tem que falar também é a estrutura do condomínio. O condomínio, para chamar atenção para uma pessoa que está vindo de férias, tem que ter uma estrutura de resort, onde a maioria hoje dos condomínios aqui em Orlando vai ter. Então, é um ponto importante de você estar avaliando o que vai ter de estrutura nesse condomínio, tá? E um último ponto que eu vou estar falando para vocês aqui é de vocês estarem utilizando para uso pessoal a casa de férias. É claro que quando a pessoa compra a casa de férias, ela quer estar usando esse imóvel para ela também vir aqui e passar as férias delas. Mas o conselho que a gente dá é que nessas casas de férias vocês utilizem elas não em alta temporada, né? Então você verifica, né, com o seu property management como que está a temporada desse ano, né? Porque a temporada às vezes do brasileiro não bate com a temporada do americano aqui. Então você verifica quais são os meses que para você vai ter menos utilização aqui da sua casa e aí você procura utilizar nesses dias. E também se você for emprestar a sua casa também, para que também você também empreste ela nesses dias que não está tendo uma alta procura, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis fazer um vídeo onde a gente fala um pouquinho de casas de férias. É claro que isso daqui tem muito mais coisa para a gente falar. Mas eu acho que já tá bom por hoje nesse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui, de você compartilhar esse vídeo com seus amigos e se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar te respondendo. Obrigada!